Então vamos cantar o hino 143. A mão no arado. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina logo após, vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo trabalhando para Deus Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior do que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para um lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus linares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Amém. Vamos abrir a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 25. E assim diz a Escritura Sagrada: Vós sois os filhos profetas e do conceito que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Esse hino é muito interessante, né? A mão, o arado, significa a gente estar na obra do Senhor. Todos fazem parte da obra do Senhor. Tanto os irmãos como as irmãs. Nós somos partículas, né, da noiva de Cristo, e nós honramos ao Senhor Deus fazendo a obra do Senhor. Mas também ele faz lembrar quando se construiu a arca ali de Noé. Muitos também estavam fazendo a obra, mas apenas 8 entraram quando a obra estava pronta. Então eu entendo, poucos viverão esta mensagem. Amém? Mas essa noite, irmãos, nós vamos, pela graça de Deus, trazer para os irmãos a sexta mensagem da segunda dimensão, na primeira trombeta, totalizando 29 mensagens. E tem sido isso muito extraordinário. E a mensagem de 1058, né? Nós pregamos 1029, né? Foi? Então, a mensagem de 1058. E o título dela é Os Filhos dos Profetas. E hoje é 10º dia de Tebet, 10º mês lunar e sábado ao Senhor. Né? Daqui mais 14 dias nós teremos um grande sábado, porque nós teremos lua nova e sábado ao mesmo tempo. Mas hoje eu estava meditando em algumas coisas. Alguém colocou um comentário em uma das nossas mensagens, né? Mas eu tenho meu coração
questionava um pouco isso aí, né? E lembro de certa oportunidade, Jesus chegou ali com aqueles fariseus e falou sobre o batismo de João, se era do céu, era da terra, e eles ficaram sem responder. E Jesus disse, bom, se não responde sobre isso, eu tampouco também vou responder sobre porque faço assim certas coisas. Então o que significa isso? Que nem sempre nós temos que responder alguma coisa. Se bem que lá não é uma pergunta, é uma afirmação. E a afirmação não é pergunta, já está afirmando. Né? Então se já está afirmando, porque já tem uma posição formada. E se a posição formada não é escriturística, então, para nós não quer dizer nada. Né? Eu não sou de ficar discutindo muito certas coisas, né? Não sei, minha forma de vida. Né? E, principalmente quando se trata das escrituras. Se não crê, não adianta discutir. Concorda? Ficar discutindo. Quando Jesus chegou a Pilatos perturbou, falou, indagou, fez tantas coisas. Né? Perguntou, tu és o rei dos judeus? Ele, tu não disse. E também não respondeu nada. Então, muitas vezes é melhor o silêncio. Ficar quieto. E o rapaz não fez uma pergunta. Ele simplesmente afirmou algo. Né? E para que a gente possa transformar isso aí, nós vamos ter que iniciar um debate. Né? Sempre é assim, não é não? Um debate. Se alguém tem uma ideia, você tem outra, seja um debate. E vamos ficar nisso aí. E o principal da mensagem, a gloriosa parte da mensagem, o rapaz não citou nada. Ele procurou um ponto e, crendo que achou uma falha em mim ou em nós, não. Pelo contrário, ele não entendeu o que a mensagem levou para ele. E quem que recebe a mensagem, irmão? Quem recebe? Só se ele for filho de profeta. E nós somos filhos de profetas. Por quê? Nós seguimos as mensagens proféticas. É diferente, velho. É igual na reunião que está com o Montoro, eu falei sobre o maestro. Né? O maestro é um instrumento que ele usa chamado batuta. Conforme ele movimenta a batuta, lá alguns sabem o tom, a nota, enfim, entende a mensagem. Agora só entende a mensagem quem conhece os sinais do mestre, né? Os sinais ali do maestro. Ora, se nós não conhecemos os sinais do maestro, que é o profeta, como nós podemos entender? Amém? Não vai entender nunca. Nunca. A mensagem está dizendo sobre o inverno, ou seja, sobre essa frieza da religião, que só visa tomar dinheiro do povo. Mas Deus tem derramado o Pentecostes sobre nós. Existe muita igreja pentecostal, mas sem o Pentecostes, só o título, igreja pentecostal, disso, igreja pentecostal, não sei de quê. Sim, mas e o Pentecostes? Não existe. Existe a frieza do Evangelho. Então eu não estou falando em climatologia natural, hemisfério norte, sul, hemisfério tal, não. Eu estou falando sobre o tempo do fim. Então, amados, se a pessoa não conhece os sinais do profeta, então não vai entender nunca. E para eu conhecer o sinal do profeta, eu preciso viver a mensagem profética. E quem vive a mensagem profética? Aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Não é? Atos Apóstolos 13:48, daí vem a mim. É essa palavra. Mas não estou condenando ninguém, porque o rapaz fez essa colocação. Não, longe disso. Mas eu não gosto de estar discutindo certas coisas. Esse tal de fórum, oh, irmão, verdade, não gosto. Meu coração não vai. O fórum dá muita discussão, muita polêmica. E nós não vivemos de polêmica. Esse dia aconteceu um grande milagre, não foi? A criança nasceu sem as duas pernas, não é? Os irmãos sabem disso, duas pernas. Fizeram aquele exame chamado, não é, ultrassom, fizeram aquele exame, né? E a criança não tinha as pernas.
E aí meu filho ligou para mim à noite, comunicando o fato, e ele desesperado e tal. Assim como, ele falou, foi as palavras dele, assim como Deus, através do Senhor, deu meu primeiro filho, porque minha mulher não podia gerar filhos, que Ele salve esse também. E eu creio na sua oração, que o Senhor é o homem de Deus. Vim para o templo, consagrei um lenço nas minhas mãos ao Senhor, um lencinho, pequeno pano de oração, como está lá em Atos, capítulo 18, né? Paulo, os lenços, os aventais, saíram do corpo de Paulo, e os enfermos eram curados. Consagrei aquele lenço a Deus, e mandei, coloca sobre o ventre da mãe da criança, que é a minha nora, e a criança vai saltitar dentro dela, os pezinhos vão, as pernas vão ser restauradas. Exatamente isso aconteceu. Do jeito que eu profetizei aqui, já tive uma visão que eu fazia um exercício físico, secando as minhas pernas. Aí compreendi que era a criança. Através dessa visão, Deus me fez entender. E falei, basta que ela creia. E assim que colocou o lenço, a criança teve as pernas restauradas. E quinta-feira agora, quinta, irmã, dia 12, acho que 12, não lembro agora, 12, 13, fizeram outro exame, porque havia marcado. E foi bom até que fizeram. As pernas apareceram lá. Aí pergunto para os irmãos, é ou não é o poder apostólico? É o poder apostólico, claro que sim. É ou não é uma grande bênção de Deus? É, mas isso não significa que eu seja perfeito, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Não é verdade? É, eu vi você o Evangelho. Eu sei que foi uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda, mas eu não sou Deus, gente. Eu apenas pedi, clamei, implorei, e o Senhor ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. O Senhor se inclinou para mim e até deu, e amém. Não é assim? Mas eu não tenho poderes, não tenho nada, pelo contrário. Eu acho que eu sou o mais fraquinho aqui, né? Eu acho que eu sou o que mais precisa das vossas simples e belas orações. Então esse foi um grande milagre. Outro milagre é o Gustavo está aí, a mãe dele está aí, né? Esse menininho tinha câncer, viu, irmão? Eu já falei para a senhora isso aí, ele tinha um câncer nele. Ele estava destruindo todos os pulmões dessa criança. Aleluia! Está ali sentadinha, curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje ela foi apresentada aqui. Mas isso não faz de nós os melhores. Agora vamos gravar um CD, vamos gravar um DVD, vamos pôr o Gustavo, os exames que a medicina fez, né? O exame que mostrou que não tinha nada, e vamos também pegar lá os dois exames lá da minha nora, e vamos fazer um filme, e vamos vender para o mundo inteiro. Coisa de gente sem vergonha. Você não vende as coisas de Deus, gente. De graça a gente recebe, de graça a gente dá. Agora vamos fazer um CD e sair de porta em porta dessas congregações. Ó, que o grande milagre de Deus. E vamos vender aquilo. Fazer comércio da cura de uma criança, das duas crianças. Isso é coisa de bandido. Eu não estou blasfemando contra Deus, não. Usando da graça de Deus para enriquecimento próprio, um homem desse não devia subir ao altar nenhum para fazer isso. Concorda comigo? Amém. É verdade, não é? Não é que a gente é melhor que ninguém, não. Não é que nós queremos ser os maiorais. Não, não. Nós queremos viver o que a Bíblia diz, gente. De graça a gente recebe, de graça a gente dá. E como é que é o mundo aí fora? Não, faz, eu já vi tantas dessas histórias. Alguém foi curado, alguma coisa boa, né? Maravilhosa aconteceu, e pega aquilo e faz um comércio, e se enriquece em cima daquilo ali. Você não vende a graça de Deus. Não há nenhum valor terreno que possa pagar o amor de Deus. Não tem como isso pagar. Né? É como há uma fé que a pessoa morre, vai para o purgatório, e eles ficam rezando para a purificação daquela pessoa. Não, você pode rezar 1 bilhão de vezes, você pode pegar toda a fortuna do mundo, não vai resgatar aquela pessoa. E outro, nem existe esse lugar chamado purgatório. Né? Biblicamente, isso é mentiroso. Então, amados irmãos, nós vemos assim do Senhor. Nós queremos ficar com a Escritura. Né?
E muitas vezes nós somos obrigados a renunciar, como eu renunciei agora, poucos e todos são sabedoria. Eu quero ficar com a Escritura. Não adianta eu ter as alegrias do mundo e não ter uma gota do amor de Deus. Não é verdade? Então é muito importante nós vivermos assim, diz o Senhor. Então veja, a cura dessas duas crianças são duas coisas fantásticas e gloriosas. Também com a cura daquela menina Beatriz, né? Beatriz também tinha um problema sério no coração. E a qualquer momento que a menininha podia perder a vida. Mas Deus se apiedou dela, ouviu a oração e ela foi restaurada, né? Isso para nós é uma bênção extraordinária nas mãos do Senhor. Então creio nisso. Creio que Deus pode fazer milagres. Deus ainda faz milagres. Amém? Faz. Amém. Deus opera maravilhas. Mas amados, mas a gente lendo esse versículo, vós sois filhos dos profetas. Oh, mas como glorioso isso se apresenta, ser filho do profeta. Mas vejam, nós sabemos que Jesus, a vida, ele foi trocado por um bandido, né? Ele foi relegado a um plano inferior e no seu lugar foi colocado a morte, Barrabás. A morte no lugar da vida. Então sempre, Satanás procurou destruir o povo de Deus. Ora, sempre tentou destruir ao próprio Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós. Mas, amados irmãos, nós somos descendência de Abraão. O grande conceito que fez com Deus, que todas as famílias da terra seriam benditas. Mas quais famílias? As famílias dos filhos dos profetas. Eles não gostam muito que a gente fale assim, mas isso é predestinação. Eles não creem em predestinação, eles não creem em mensagem profética, eles creem em tomar o dinheiro do povo. Isso eles creem. Abriu uma porta de igreja, como eles dizem. A igreja somos nós, mas eles chamam isso o templo de igreja. Abriu uma porta de igreja e tomar o dinheiro do povo. Não existe dízimo de dinheiro. Onde que eles acharam isso na Escritura? A partir do momento que Deus se revela algo que não está na Escritura, não exerça mais aquilo. E Deus nunca vai te cobrar se antes aquilo praticou. Senão não há salvação. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Se tomar o dízimo de dinheiro do povo é pecado, então nós pecamos. Vamos chegar ao Senhor e nos perdoa, Senhor. Né? Porque nós ignorávamos isso. E a partir do momento que Deus nos revela, a gente segue o caminho. Isso nós temos feito. A mensagem tem nos ensinado a ser simples. E digo, a cura desse menininho, a cura da Beatriz, e lá, no final de Israel, me tornaram mais simples ainda. Eu quero ficar mais simples ainda. Eu quero ficar bem pequenininho, que ele cresça, o Senhor cresça, que o Senhor engrandeça. E nós não. Porque adianta nós nos engrandecermos e o Senhor não estar nas nossas vidas? Ora, Maria e José andaram um dia procurando Jesus. Então ele era um crente sem a palavra. Eles estavam numa caminhada, eles estavam saindo da festa da Páscoa. Jesus nasceu na Páscoa, ele nasceu nesse dia 25 de dezembro, que nem dezembro existe na Escritura, isso é outra mentira, calendário religioso. Ele nasceu numa Páscoa, e numa Páscoa ele foi crucificado e morto, e ali também ressuscitou. Então, vejam bem, mas o mundo religioso está ligado a essas coisas. E vem aí um tal do Natal, festa satânica, meus irmãos, de bebida, de prostituição, de fé mentirosa, de desgraça e de morte. Não é verdade? Mas é coisa dos gentios, nós não temos nada a ver com isso. Festa dos gentios. Nós estamos no mundo gentil. Mas nós estamos no mundo gentil, nós vamos participar de uma festa profana como essa? Não. Eu estou prometendo nunca trago. Né?
uma poesia que eu fiz, fogos de artifício, e soltam fogos, e mais fogos, e um abraça o outro, eles passam a noite acordados, esperando a meia-noite, quando a data já mudou no escurecer. Aí eles se abraçam, se beijam, e diz que Deus te abençoe. Como Deus pode abençoar algo fora da sua escritura? Como Deus pode abençoar uma fé que não é profética? Deus não está abençoando nada. Deus, nessas últimas horas, não tem tratado com o mundo. Deus tem tratado com os seus eleitos. Deus tem tratado com a noiva. Nós estamos na era de Laodiceia, a última era da igreja. E eu já tenho dito que nós somos nos escombros da era. Nós somos na era mais vergonhosa do mundo. Você vê, esse dia atrás, elegeram um ídolo lá na África. Ninguém lembrou de Jesus, do Senhor Jesus. O povo lembrou. O povo lembrou do homem comum que ele estava, do sistema religioso, político, dominante. A fé desse homem era uma, mas foi o bispo romano rezar por ele. Eles não confiaram nem na fé deles, por uma outra. Que coisa. Mas virou ídolo mundial. Não estou aqui condenando o homem por isso, aqui. Não, só estou dizendo que foi um fato que aconteceu. O mundo inteiro se comoveu, todos foram para lá. Mas diz a Escritura, haverá um tempo que as nações terão que ir a Jerusalém. Aleluia! Na festa dos pães asmos, na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes. Eu inverti a ordem. É Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Não é assim que diz a Escritura? Nós não temos que ir para a festa junina, irmão, para a festa de casamento, não sei de quem. Não temos que participar dessas bobagens, não. Não. Nós temos que ir para a casa do Senhor, no sábado, na lua nova, e adorá-lo na beleza da sua santidade. E como nós o adoramos? Ouvindo a mensagem. Nós estamos adorando o Senhor. Nós estamos dando graça a Deus. Nós estamos aprendendo com o Senhor. Então, meus amados irmãos, ora, isso significa que aqueles que não estiverem nessa dimensão de benditos das famílias, de descendentes de Abraão, serão o quê? Malditos. Não tem outra palavra, tem. Quem não é bendito só pode ser maldito. Olha, Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10 até o 12. Ora, porque persuade agora homens a Deus, se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber que o Evangelho, por mim anunciado, não aprendi, nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós temos que agradar a sociedade, agradar o pai, a mãe, a avó, a tia. Não. Você tem que agradar ao Senhor. Amém? É Ele que nós devemos render a nossa homenagem. Agora vem essa festa natalina. Veja os noticiários depois. Morte, morte e morte. Mas não. É o mundo que nós vivemos. Nós estamos num mundo gentil. Nós estamos no lodaçal. Nós estamos no meio da lama. Mas nós somos como os lírios. Os lírios nascem no meio da lama. E como um lírio é algo tão bonito, né? Tão lindo. Como o lírio é atraente. Como o lírio chama a atenção. Mas ele nasce na lama. No nosso caso. Nós estamos dentro da lama. Nós não somos 70% carne, 30% outras matérias. Nós somos 100% lodo. Essa aqui é a verdade. Aqui está um lodo. Nós somos no meio desse lodo. E esse lodo é que nos separa do Senhor. Nosso corpo nos separa do Senhor. Mas um dia deixaremos esse tabernáculo terrestre para ocupar um corpo celestial incorruptível. Está lá em Filipenses capítulo 3, 21. Meus amados, eu vou chegar daqui a pouco ali. Mas nem todos que são descendência de Abraão são filhos. Agora em Isaac, nós somos filhos. Filhos da promessa. Bem, meus amados irmãos,
Isso que está aqui, que diz, né, sobre a bênção das famílias da terra, descendentes de Abraão, né, entende-se que somente os filhos dos profetas teriam e terão esse privilégio. Somente os filhos dos profetas serão galardoados com essa bênção gloriosa e bendita. Sim, porque nós recebemos o amor da verdade para sermos salvos. E o que é o amor da verdade? Ser predestinado desde antes da fundação do mundo para servir ao Senhor. Nós não somos crentes quaisquer. Nós não somos membros de igreja. Não, entendam isso. Nós somos cristãos da palavra. Nós não assentamos nessas toscas cadeiras. Não, nós assentamos em lugares celestiais em Cristo. Deus já nos tem arrebatado desse mundo pecaminoso e perdido. É que a nossa carne, muitas vezes, ainda não deixou o mundo. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu daquela carne. Saiu da religião, mas a religião não saiu daquela carne. Saiu da política, mas a política não saiu daquela carne. Então há uma luta muito grande. O espírito contra a carne. E o espírito quer deixar essa carne para estar com o Senhor. Porque a carne separa do Senhor. Está lá em Coríntios, não é assim? Paulo, profeta, disse isso. Agora, amados, vamos meditar então nisso tudo. Vamos aqui em Atos mesmo, 3, no versículo 22. Olha o que diz aí. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ora, aqui dá uma grande promessa. O discurso de Pedro falava que viria um profeta, né, nos tempos da restauração. E observe que a igreja judia, ela rejeitou o primeiro Elias, João Batista. Né? Ora, e não conheceu o segundo, Elias. E jamais reconhecerá. Creio, não sei. Quem está prosseguindo. Eu não creio em João Batista quando veio. Não creio no segundo Elias. Não creio. Se cresce no segundo Elias, eles viriam para a mensagem. A igreja judia hoje não tem um tempo para adoração do Senhor Deus. Eles são desgarrados para o mundo, mas estão voltando para Israel. E esse é o relógio de Deus. Quando os judeus começam a voltar para Israel, olha, perto está a redenção. E eles estão voltando. Mas não tem um tempo de adoração. Não tem um profeta para dirigi-los. Eles têm um primeiro-ministro. Eles são um político, tomando conta. Porque a nação entrou na dimensão religiosa, política. E nós não podemos ser religiosos e muito menos políticos. Então o discurso de Pedro falava sobre um Elias que viria. Né? E falava também de um segundo. Então eu pergunto, quão difícil é os gentios aceitar essa mensagem? E a igreja de Israel? Está entendendo? E o profeta Paulo diz em Tessalonicenses que a vinda de Jesus Cristo seria quando a grande apostasia acontecesse. Ora, Israel está participando da Copa do Mundo, está participando do desfile gay, está participando dos Jogos Olímpicos de quê, o modelo disso, aquilo, outro, e tantas coisas que estão. Isso é coisa do mundo, gente. Coisa dos gentios. Bom, então você que está apostatado faz hora. Então nós estamos perto do fim. Falta pouco para o Senhor vir. Falta, irmão. A grande apostasia judia já aconteceu. Né? Entre nós já está acontecendo também a apostasia. Muitos têm deixado a mensagem, porque não quer renunciar um grampo de cabelo, não quer renunciar nada. Não quer renunciar um brinquinho. Coisinha tola, não quer renunciar. Não quer renunciar à amizade da sociedade. Isso é apostasia. Então, amados irmãos em Cristo, mas vamos aqui meditar então nisso tudo. Esse discurso
discurso de Pedro é muito interessante, depois eu leio. Muito glorioso o discurso de Pedro. Tem 26 versículos. Foi um discurso logo após o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo após o derramamento do Espírito Santo, conforme Joel havia profetizado. Foi uma coisa tremenda. 2 grandes discursos de Pedro. Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O outro, ele fala: vós sois filhos dos profetas. 2 grandes discursos. Como eu gostaria de estar naqueles dias ali ouvindo Pedro falando. Olha que beleza, nós estivéssemos ali ouvindo essas coisas tão gloriosas, rejeitada pela igreja judia e rejeitada por maioria dos gentios. Então vamos analisar tudo isso. Vamos abrir Mateus 17. Mateus 17. Então vamos ler aqui. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Olha o que diz aqui. Mateus 17, 9 até o 13. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério, que Elias veio primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim foi também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Realmente, Jesus está falando de João Batista. Ele veio, mas está falando do que virá, que viria. Há um hino que a gente canta aí que diz que Jesus sim veio restaurar todas as coisas. Não! O profeta que vem restaurar. Então, sim, a letra está fora da Escritura. Né? Temos que consertar isso. O profeta que vem restaurar todas as coisas. João Batista não restaurou nada. Ele veio apresentar o cordeiro. Ele veio apresentar o noivo para a noiva. E a noiva era a igreja judia. Ela esperava o Messias. Quando o noivo veio, não acreditou, não aceitou. Então Deus levantou do meio dos gentios uma noiva. E essa noiva. E agora, qual é a missão do profeta hoje? Apresentar a noiva para o cordeiro. Então isso, amados irmãos, é muito significativo. Então vamos ler aqui. Vamos ler. Vamos continuar aqui. Eu queria ler para os irmãos, repetir aqui o versículo 12 de novo. Mas digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim foram padecer o Filho do Homem. Olha, meus irmãos em Cristo, João Batista, ele veio com o ministério de converter o coração dos pais aos filhos. Está lá em Malaquias 4, 5, 6. Nós vamos ler daqui a pouco. Mas ele não veio com o ministério de converter o coração dos filhos, dos filhos aos seus pais. Não. Lá em Malaquias fala de 2 ministérios, 2 profetas, 2 Elias. João Batista é o primeiro. Né? Mas, no entanto, João Batista foi rejeitado pela igreja judia. Ele foi decapitado. Ele deu duro nas Jezabéis, começando com aquela mulher que não era digna de ser mulher daquele homem. Ele chegou ali duro, pregando. E João Batista foi morto por causa disso. Morto por causa da verdade. Né? E a igreja judia não quis viver o assim do Senhor. Ela passou a viver o assim diz a igreja. E não quis saber de João Batista. Não. Simplesmente cortou o pescoço de João Batista. Né? Eles estavam perto, irmãos, de um grande avivamento, mas não creram. Ora, quando Jesus foi crucificado, antes de ser crucificado, o sistema religioso e político o condenaram. Veja que primeiro ele foi para as mãos de Caifás, mas Caifás estava na sua casa, recebeu Jesus no seu lar, está na Escritura. Então, ele não estava com o Urim e Tumim, ele não estava com as vestes sacerdotais, e sem as vestes sacerdotais,
como as pedras poderiam brilhar? Então, quando Jesus chegou até Caifás, ele as suas vestes comuns, não havia brilho de nada. Então ele não pôde reconhecer Jesus. Mas Deus que permitiu isso. Ele não poderia conhecer Jesus. Não. Porque os gentios precisavam do Senhor. Amém? Deus que fez tudo isso. Deus que preparou tudo isso. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus. Ele que determina tudo. A religião não, ela quer um Deus da maneira como ela gosta. Nós gostamos de um Deus da maneira como Ele é. E como encontro como Ele é? Na Escritura. Eu não quero saber dessas religiões. Cada um tem um Deus. Ou eu estou falando alguma blasfêmia? Ué, se o Deus que ele serve não está na Escritura, é outro Deus, gente. Se o Deus que ele serve guarda o domingo, não é o Deus da Escritura. Tem um outro. Eu não sei que Deus é esse. Então eu não quero esse Deus. Eu quero que a Escritura me revela. Com Ele, eu quero ficar. Então veja, meu, João Batista veio ali naquela hora, tremenda. Era um grande avivamento, mas eles não creram. Eles rejeitaram. Mas isso foi obra do Senhor. Amém? Há muitas ocasiões que a gente não entende o que Deus está fazendo. Ele permite certos acontecimentos, permite certas ações, certas reações, certos fatos. Deus permite para sondar os nossos corações. Até onde você vai servir a Deus? Só nas horas boas? Só nas horas de júbilo, de alegria, beijinhos e abraços? Ou na hora dos abandonos, das críticas, da morte e tantas coisas? Não é assim? Tem muitos que são cristãos, tudo está maravilhoso. Quando alguma coisa sai fora do que pretende, abandona Deus. Não tem nada com Deus. Na hora boa, da tristeza, da lágrima, da alegria, segue com o Senhor, porque Ele te guardará e te abençoará. Agora, então João ele veio para apresentar a noiva, a igreja judia, mas ele não aceitou o cordeiro. Então vamos ler ali em Malaquias, até de Mateus um pouquinho, capítulo 4, o versículo 5 e o 6. E no 3 diz: lembrai-vos da lei de Moisés. Aí vem, porque ela seria esquecida, por isso que está lembrai-vos. Vamos lá para o 5. Eis que vos enviou o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venham e fira a terra com maldição. Então, antes da terra ser ferida, antes da terra ser queimada, os dois Elias viriam para converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Ora, meus amados irmãos em Cristo, né? Deus, na sua simplicidade, Ele opera em dimensões. E essa dimensão, só os filhos profetas que enxergam. Só os filhos de Deus que enxergam. Só aqueles que têm o dom do Espírito Santo podem enxergar. É privilégio nosso ter essa visão. Eles não têm essa visão, né? Então aqui temos que Elias, o ministério profético, em duas dimensões: converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos seus pais. Malaquias 4, 5, 6. Vamos ler o 6 aqui. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha filho a terra com maldição. Então esses Elias, dois Elias, eles viriam antes da grande tribulação. Que a terra foi justificada. O dilúvio foi batido na terra. Jesus derramou sangue na cruz, a terra foi santificada. Ela tem que nascer de novo. Ó, justificação, santificação, novo nascimento. O que é o novo nascimento? Fogo. Ela tem que ser queimada. E diz a Bíblia que os justos andarão sobre as cinzas dos ímpios. Estão caminhando para esse grande dia. Então, meus amados, mas João Batista veio com um ministério tremendo. João Batista foi para o deserto, se isolou da sociedade, não fundou nenhuma denominação,
Não foi pastor caça-níqueis. Não abriu uma porta de igreja para tomar dinheiro de ninguém. Não. Ele veio com um ministério contundente. Ele veio na virtude de Elias. Está aqui Lucas 1:17. Lucas revela o ministério de João Batista. 1:17. Aqui. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, como o filho preparar o Senhor, um povo bem disposto. Esse versículo está revelando, lá, Malaquias 4, versículo 6, que João Batista viria para converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, quem são os pais? Os judeus, irmão, os filhos dos apóstolos. Converter esses judeus à fé em Jesus Cristo. Mas eles não aceitaram. Veio para os seus não o receberam. Não é que está lá? Em João? Foi ferido na casa dos seus amigos. Porque ele veio para a casa dos amigos e os amigos não o receberam. Não o aceitaram. Então vejam, meus irmãos. Mas João veio com o ministério de converter o coração dos pais aos filhos. Mas a gente não vê aqui nessa escritura que João veio para converter o coração dos filhos aos seus pais. Então tem um outro profeta. Há um outro profeta. Concorda? Esse versículo mostrou para nós que João veio cumprir uma dimensão lá de Malaquias 4, 5 e 6. Mas não veio para cumprir a outra. Quantos creem nisso? É verdade falando? É, ué. E aqui está dizendo que João veio na virtude do Espírito de Elias para converter o coração dos pais. Quem são os pais? Os patriarcas. Os 12 patriarcas são os pais da igreja judia. Mas eles não aceitaram, né, de forma alguma. Então, amados irmãos em Cristo, mas veja que Jesus, aqui em Mateus 17, vamos lá voltar para Mateus 17, 11 de novo. Ó, Mateus 17, versículo 11. Ó, e Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele está falando que um Elias veio e outro viria. Ele está falando de dois Elias. Um tempo está no presente, outro tempo no futuro. Não é? Ali, nossa, não é verdade? Então, ela sabe, está estudando aí o nosso idioma aí. Né? Então aqui está dizendo em dois tempos verbais. Um que veio e um que virá. Presente, futuro. Né? E Jesus disse que esse Elias que restauraria todas as coisas. Então não é Jesus que vai restaurar todas as coisas. Né? Mas, amados, vamos voltar para o discurso lá de Pedro de novo. Vamos para 3, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. 3:19. Olha o que diz aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E diz o versículo 20: e envia a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado. Olha agora o que está escrito aqui, que é importante, no 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Desde o princípio Deus fala de uma restauração. Ora, o próprio Deus fez todas as coisas. E no 7º dia, Ele o restaurou. O último dia. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo um sábado de restauração. Nós estamos vivendo um momento glorioso da Escritura. Nós estamos voltando à origem. Né? Voltando à origem da palavra. Então, o arrependimento, o que é? É o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, é claro. Já o refrigério é o dom do Espírito Santo de Deus. Né? E nós somos chamados filhos de Deus. Se nós somos chamados filhos de Deus no batismo, que nós somos filhos dos profetas, porque a mensagem é profética, o batismo foi profético. A Escritura fala de 9 batismos, e esse é o grande batismo que reúne todos os outros batismos. É um batismo em 9 dimensões, coisa tremenda. E somente através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Amados, os filhos dos profetas são aqueles que recebem o nome do Senhor Jesus Cristo.
ali no batismo verdadeiro, santo. E é ali que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Saímos da dimensão de criatura e voltamos para a dimensão de filho de Deus, como éramos no princípio. Amém? Éramos no princípio. Agora, vamos ler o 21 de novo. Ó, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, os quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde o princípio. O profeta do discurso de Pedro se refere a um segundo Elias. É ou não é verdade? Ele está falando de um Elias que viria. Ele não está falando de João Batista. João Batista já havia passado, ele apresentou o noivo. Agora esse profeta vem para apresentar a noiva para o noivo. É o contrário. É os filhos voltando para os pais. Ó, nós podemos até abrir aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz aqui. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador mediante os vossos apóstolos. Ó, para que vos lembreis, porque isso também já está esquecido. Quando Deus coloca lembrai-vos, é porque aquilo pode ser esquecido ou já foi esquecido. Nós vivemos a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Por quê? Porque somos filhos. Nós não somos religiosos, nós não somos membros de igreja, irmãos. Peça a Deus para tirar isso do seu coração. Você não é membro de igreja nenhuma, você é membro de Cristo. Ele é o teu Salvador. Igreja não salva ninguém. Na igreja não há salvação. Isso é uma coisa que vem da igreja católica. Ela fala que ela é a igreja verdadeira, ela é a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Senão nós somos netos do Senhor. Não tem mãe. Né? Agora, esse profeta, ele não poderia ser Jesus, porque Moisés fala aqui, ó, no versículo 22, ó, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo como vos disser. Ó, Moisés veio pela dimensão sexual, Moisés não veio pela dimensão espiritual. Moisés veio pela instrumentalidade do homem, não é? Um homem se uniu a uma mulher. Jesus não. Jesus veio pelo pacto espiritual, pela dimensão espiritual. Então esse profeta que Moisés fala, não é Jesus. Ora, e o discurso de Pedro aconteceu depois de João Batista. Então Pedro está falando de um segundo Elias. Amém? Concordam? É verdade. Né? Então agora somente os filhos dos profetas iriam ouvir esse segundo Elias. Né? Mas o fundamento de tudo está no primeiro Elias. E o primeiro Elias está fundamentado onde? Na lei de Moisés. Ora, que Jesus falou, São João 5, 45 a 47, aqui, ó. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresce em Moisés, creríeis em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ora, Moisés é o fundamento de João. João, o fundamento do segundo Elias. E nós temos o segundo Elias como nosso fundamento. A mensagem que ele trouxe, claro que o fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina que foi rejeitada, mas ele é a pedra de esquina para tropeço dos que não creem e glória para os que estão crendo. Mas Pedro, nesse discurso então do capítulo 3, ele está falando daquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Olha aqui Apocalipse 10, 7, o último livro da Escritura. 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como nos seus profetas são servos. Aí vem aquelas mensagens, o segredo de Deus, as 7 dimensões do segredo de Deus, e o grande segredo de Deus são os filhos dos profetas. Amém? Esse é o grande segredo. Nós temos íntima ligação com a mensagem do profeta, e isso faz de nós cristãos verdadeiros, puros.
Então, meus amados irmãos, nós estamos nessa dimensão da mensagem do sétimo anjo. Estamos, nós sabemos aqui sobre isso. E isso vem cumprir o que então? Atos, capítulo 13, versículo 48. Cumpre na nossa vida Atos 13, 48. Como cumpriu naquela hora, ali quando Paulo e Barnabé falavam com os judeus. 13, 48. Vamos ler o 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a próprio Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, aquele que não estava ordenado para a vida eterna, não era filho do profeta e não recebeu a mensagem de Paulo. Mas se nós, irmãos, que estamos nessa noite reunidos aqui nesse sábado, estamos crendo, é porque nós somos filhos dos profetas. Amém? Que quem não for filho dos profetas, jamais irá crer nisso que nós estamos falando. Então, que nós temos os filhos dos profetas, os judeus espirituais desta hora, os filhos de Deus, que receberam o nome do Senhor, Deus, lá naquele batismo, e o dom do Espírito Santo, ser chamado filho de Deus. Isso é glória, isso é graça, isso é muito importante. Mas, para encerrar praticamente essa mensagem, vamos ler aqui Isaías, capítulo 61, 61, versículo 1. Aqui, Isaías 61, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Isaías, aqui. 61, 1 e 2. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Aleluia! Oh, meus amados irmãos, certo dia, o Senhor, no dia de sábado, como é seu costume, entrou na sinagoga e o ministro deu para ele ler o livro de Isaías, capítulo 61. Vamos lá para Lucas, capítulo 4. Jesus leu esse trecho da Escritura. Mas há algo aqui interessante nessa leitura que Jesus fez. 4. Aqui. Jesus leu essa Escritura diante daquele ministro. Vamos para o 4 até o versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele é Isaías, mas ele não citou a palavra restauração, que está lá em Isaías, porque a restauração não seria naquela hora com Jesus, é agora. Aleluia, é agora. Ele já disse aqui, ó, no 20, encerrando o livro, tornando ao ministro, assentou-se e os auditores na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. Cumpriu tudo, menos a restauração. E Jesus aconteceu nos céus até os tempos da restauração de tudo. Não lembra, né? Lá no discurso de Pedro. E que tempo é esse? As 7 eras da igreja. Nós somos que era a Laodiceia, ou seja, os escombros da Laodiceia. E quando que Deus revelaria seu segredo? Nos dias da volta do sétimo anjo, do mensageiro da 7ª era, a era da Laodiceia, a era da imoralidade da mulher, a era da imoralidade do homem, a era do domínio religioso e político, da nudez e da corrupção. Não era a era que nós vivendo? Nudez e corrupção. Não é? Aponta para mim um político que é corrupto, difícil. E os religiosos? Mesma coisa. Uns tomam dinheiro do povo de uma forma, outros tomam de outra. É ou não é verdade? É, ué. Então, amados irmãos em Cristo, nós temos aqui os filhos dos profetas, né? Jesus não leu aquela passagem de Isaías ali, porque a restauração é nesse exato momento que estão vivendo, quando a hora e o poder das trevas estão se gigantando de uma forma terrível, né? Agora Isaías
ele profetizou algo interessante. O ano aceitável do Senhor. E Jesus leu isso aqui, ó, no versículo 19, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Que tempo será esse? Que hora bendita será essa? O ano aceitável do Senhor? Nós temos uma resposta em Isaías, eu creio. Mas eu creio também que seja uma preparação, né, para esse glorioso tempo, o poder apostólico. A cura dessa criança foi o poder apostólico. A restauração das pernas lá do menino, lá do meu neto, poder apostólico. Então, nós estamos caminhando para grandes bênçãos do Senhor. Amém? Mas Satanás irá fazer a mesma coisa. Ele procurará enganar os eleitos do Senhor Deus, como está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24. E serão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais de prodígio, e, se possível, enganaria os escolhidos, ou seja, os eleitos do Senhor. Então é impossível, mas que ele faz a mesma coisa, faz. E nós temos que estar atentos, né? Atentos. Pelos frutos conhecereis a árvore. E para encerrar definitivamente, né, eu quero ler para os irmãos aqui Romanos capítulo 9, versículo 7. Versículo 7. Romanos 9. Aqui. E diz assim. Vamos ler do 6 até o 9. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Quer dizer, nem todos que são gentios são par da noiva, do cordeiro. É o que está dizendo aqui. Nós podemos fazer uma inferência aqui. Continuando. Nem por ser descendentes de Abraão são todos filhos, mas Isaac será chamado a tua descendência. Então, nem todos que são descendência de Abraão são benditos. Estão entendendo? Aí continua. E isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse te virei, e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aleluia! Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. E como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. De quem Deus tem misericórdia? Dos filhos dos profetas. Que Deus os abençoe e que a graça seja em cada coração. Amém? Palmas glorificando o nome do nosso Jesus. Vai estar essa mensagem simples, pequena, né? Mas aqui nós temos, nessa leitura de Romanos, a predestinação. Nem todos que são gentios farão parte da noiva. Nem todos que são israelitas são de Israel. Nem todos que são descendentes de Abraão serão salvos. Que Deus os abençoe e que a graça de Deus seja em cada coração. Amém.